Olá amigos do site GFX Total, aqui quem fala é Daniel para mais uma videoaula. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí uma videoaula de 3D Max, tá? É um processo de modelagem que a gente vai utilizar muito durante a nossa vida aí como designer. E nós precisamos entender esse processo de modelagem pelo seguinte: ele é o processo padrão, é o processo onde tudo começa, onde tudo tem aquele início, aquele ponto inicial, né? Então nós precisamos muito forçar essa parte. Às vezes nós queremos já pular para um algo avançado, mas nós temos que entender o inicial, temos que saber como começar, né? Então por isso eu vou ministrar durante essas semanas alguns tutoriais bem básicos, mas que vão ter um conteúdo muito pesado, um conteúdo aí que vocês vão poder levar aí para o resto da vida, tá? Então vamos lá. O objeto que eu escolhi modelar para vocês hoje é uma tampinha de garrafa, né? Uma tampinha de garrafa basicamente é um processo fácil de modelagem, né? Então o que nós temos que entender? Toda modelagem, conforme eu sempre explico, ela começa do primitivo. A modelagem ela tem que ter o objeto primitivo. Se eu for desenhar, por exemplo, uma caixa de papelão, qual que é o primitivo de uma caixa de papelão? É um box, né? Se eu for desenhar uma bola de futebol, qual que é o primitivo da bola? É uma esfera. E assim por diante. Nós temos que sempre usar os primitivos desses objetos. Então eu quero criar um primitivo de uma tampinha de garrafa, essas tampinhas convencionais antigas, né? Tampinha de metal. Então eu vou vir aqui em Cylinder. Nós vamos criar aqui esse formato cilindro, um objeto, né, padrão do 3D Max. Clicar no botão J do teclado e o F5. Aliás, F4, tá? Para mostrar o Wire aqui na nossa cena. A partir do Wire nós vamos começar a modelar esse objeto e visualizar as modificações. Então vamos primeiramente aqui colocar os segmentos em 1. E em sides nós temos 18 segmentos. Vamos manter esses 18 segmentos. Em Cap Segments nós vamos colocar 2. Tá? A partir daí nós já temos nosso primitivo da tampinha, né? Lembra muito uma tampinha de garrafa. Só que é o primitivo, é o objeto inicial dessa tampinha. Então agora nós precisamos transformar esse objeto no editável. Por enquanto ele ainda é um objeto padrão, né? Então vou clicar aqui em cima do Cylinder, aqui no nosso painel Modify, Cylinder, Edit Poly, Editable Poly, né? Vou selecionar toda essa parte de baixo do nosso objeto, como vocês podem perceber aí. Vou apagar o grid. Essa parte de baixo eu vou deletá-la. Então, delete. Nós já temos aí algo mais próximo da tampinha agora. O próximo passo agora é selecionar toda essa lateral, tudo em volta do nosso objeto. Vamos vir aqui em Edit Poly, né, em Selection, vamos selecionar todos esses polígonos, Edit Polygons, e vamos clicar aqui em Insert, que vai inserir, né, polígonos na nossa malha, de acordo com os polígonos selecionados. Esse menu Settings, ele dá mais controle, então nós podemos escolher várias formas de modificação. Nesse caso aqui nós temos Group e By Polygon. By Polygon ele vai estar selecionando, vai estar criando essa seleção a partir de cada polígono, como vocês podem perceber aí. E grupo é todo o grupo selecionado. Nesse caso nós vamos selecionar By Polygon e vamos colocar um valor aproximado visualmente, como vocês estão podendo perceber aí. Clica OK. E agora Bevel. A ferramenta Bevel, ele vai criar algo parecido com uma engrenagem, né? Então nós vamos colocar um valor negativo. E em Outline mesma coisa, um valor negativo. Outline Amount. Nós vamos colocar um valor bem negativo aqui, um valor, né, que vai definir aqui a entrada da tampinha, e clicar em OK. O próximo passo agora é deletar a metade desse objeto. Então primeiramente eu tenho que dividi-lo. Então eu vou selecionar aqui meu subobjeto Edge, na vista Front, botão F, e selecionar toda essa lateral aqui, né, que são as nossas edges. Podemos visualizar agora, apertando o botão F3, que todas as edges estão selecionadas, todas as laterais. Clicar aqui em Edit Edges, Connect. Já vai criar uma conexão bem no meio, né, que é o padrão aqui do Connect, bem centralizado. Vamos deletar aqui esses polígonos inferiores agora, na vista Front. Seleciono todos os polígonos e visualiza aqui no caso. Podemos perceber que todos os polígonos que estão selecionados, delete. Agora, com a nossa borda selecionada, que é todo esse em volta do nosso objeto, selecionar aqui o subobjeto Border, clica aqui,
segura o Shift e arrasta aqui a nossa ferramenta Select and Move. Segura aqui o Shift, arrasta para baixo. Então nós vamos ter essa nova malha criada aqui, né? Criamos essa nova malha. Vamos colocar aqui a ferramenta Scale. Vamos aumentar um pouquinho aqui a escala, passando aqui uma leve curva na nossa tampinha e novamente segurando o Shift com a nossa seleção de movimento aqui, segurando o Shift, arrasta para baixo no nosso eixo Z, tá? Novamente a ferramenta Scale, aumenta mais um pouquinho, sem segurar o Shift nesse caso, tá? Ele vai gerar uma leve curva, né? Uma suave curva. Dessa forma tá ótimo. Agora é a parte superior do nosso objeto. Então nós temos que selecionar, né, todos esses polígonos superiores. Com a minha ferramenta Ground aqui, ele vai abrangendo a seleção. Eu tenho o centro selecionado, ele vai abranger aqui. E na ferramenta Shrink vai diminuir a seleção. Ground. E agora a ferramenta Bevel. Nós vamos descer aqui, Edit Polygons, Bevel. Vamos aumentar aqui o parâmetro aqui, superior. E vamos trabalhando visualmente também. É sempre importante isso, entender visualmente como o objeto funciona. Então, clica OK. Podemos aplicar aqui o Shrink. E movimentar essa parte aqui, superior. Temos a nossa tampinha aqui, uma pré-criação da tampinha, né? Apliquei um ring aqui, vou dar um connect para melhorar aqui a malha, as divisões da malha. Ótimo. Agora é o seguinte, inicialmente nós temos um objeto aí criado, mas não temos a parte inferior, a parte interna desse objeto, né? Se eu renderizar aqui para provar para vocês, eu vou vir aqui no meu ambiente. Vou renderizar. Vejo que somente a parte externa da nossa malha que aparece, a parte interna, aquela parte preta, não aparece. Isso acontece que o nosso objeto só tem um lado, né? Inicialmente ele só tem um lado da pele. O que nós podemos fazer para modificar isso? Nós temos um modificador aqui, um painel Modify, Modify List, Shell. Modificador Shell, ele vai criar uma segunda malha a partir da primeira, como se fosse um extrude. Então vamos colocar aqui a amount, winner amount, né, que é a parte interna que vai aumentar aqui no caso. Nós podemos colocar um valor bem baixo aqui, somente no intuito de criar uma nova camada, né? E agora, se nós renderizarmos, deixa eu salvar aqui uma cópia. Agora podemos perceber que a parte de baixo da tampinha foi renderizada. Isso aconteceu porque nós criamos uma segunda malha, né? Nós duplicamos aquela malha que existia no nosso objeto. Agora é só terminar os detalhes da modelagem, né? Os detalhes seriam melhorar a malha e deixar alguns detalhes aqui a mais. Vamos primeiramente juntar o nosso modificador Shell ao Edit Poly. Nós vamos clicar com o botão direito sobre Shell, Collapse All, que vai juntar todos os objetos, e ele pergunta se deseja fazer isso. Sim. Agora nessa parte interna da tampinha, notem uma coisa também muito importante. Nosso objeto transformou no Editable Mesh, né? Editable Mesh, nós vamos colocar Editable Poly. Editable Poly por quê? Porque nós vamos trabalhar com polígonos, é mais fácil. Então, seleciona essa edge na parte de baixo do nosso objeto, aplica um Loop. O Loop vai selecionar toda essa edge, né, lateral. Vamos aplicar agora um Chamfer. Chamfer vai abrir essa edge pra gente aí, né? Vai duplicar essa edge. Vamos aplicar um OK. Agora selecionar a edge na vertical aqui no caso. Aplicar um Ring. Ring vai selecionar toda essa edge. E agora vamos transformar na seleção de polígonos. Já expliquei também nos tutoriais passados. Transformei em seleção de polígonos. Agora aplicar aqui o modificador Extrude na caixinha Settings. Colocar o amount aqui bem baixo também. OK.
Agora o modificador Inset. Inset ele vai inserir aqui na malha aqui também os polígonos, né? Um amount bem pequeno também já nos ajuda. E agora o último modificador Bevel. Então vou zerar aqui os dois valores. Importante também, como que faz para zerar esses valores rápido? Clicar com o botão direito do mouse nessa rolagem. Então você clica, ele já zera automaticamente, tá? Então vou colocar aqui parâmetro weight em 1,29 e outline 1,058, outline, qualquer outline aqui. Só para base de teste, vou clicar em OK. Temos nossa tampinha criada. Podemos visualizar aí a tampinha agora criada. Agora o último passo é aplicar um Turbo Smooth. Então vou vir aqui em Turbo Smooth no meu Modify List. Clica aqui em Modify, Modify List e Modify List Turbo Smooth. Eu tenho minha tampinha criada. Agora eu vou aumentar aqui as interações da malha. Por que interações? Porque a minha malha ela possui X divisões. Vamos supor que 1200. Se eu duplicar aqui, eu estou duplicando as interações. Se tem 1200, vai para 2400 divisões e assim por diante. Quanto mais interações, mais a malha vai ficar detalhada. Mas tem um porém, vai ficar pesado na viewport. Para deixar esse objeto leve na viewport, vamos selecionar aqui Isolate Display. Isoline Display, desculpa. De vez em quando eu dou uma confundida aqui. Mas Isoline Display, nós vamos deixar esse objeto mais suave aqui na nossa viewport, mais leve, né? Vou apertar o botão aqui F4 para visualizar. E nós temos a tampinha pronta aí, né? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Em próximos tutoriais nós vamos texturizar, vamos adiantar um pouco esse processo. Mas por hora é só para a gente entender algum processo de modelagem, alguma coisa bem simples. Aqui agora são os detalhes que nós podemos adicionar, podemos aumentar essa parte interna da tampinha, né? Podemos modelar melhor essa auréola, que é aquela borrachinha que tem, por exemplo, né? Vou só passar um exemplo aqui bem rápido. Eu posso criar aqui mais uma divisão aqui no canto. Connect. Aplicar um chamfer pequeno também. Ring. Então nós vamos adicionando dessa forma mais detalhe ao nosso objeto, né? Vamos deixando ele mais detalhista possível. Então visualizem aí. Vejam que eu adicionei mais um detalhe aqui, a parte interna da tampinha, né? E dessa forma nós podemos sempre estar aumentando a modelagem aí e adicionando mais detalhes, tá? Nós vamos ficar por aqui com esse objeto. Adicionar um shader aqui bem simples. Bem, modelamos a tampinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo tutorial aí, onde nós vamos estar texturizando essa tampinha. Um abraço a todos e até mais.